Você sabia que, logo no início do cristianismo, existiu um grupo que acreditava em Jesus, mas negava que ele era Deus? Eles rejeitavam o apóstolo Paulo, diziam que a lei de Moisés era indispensável para a salvação e até afirmavam que Jesus era apenas um homem comum, nascido de José e Maria. Hoje vamos explorar a história intrigante dos Ebionitas, uma das primeiras heresias que quase dividiu a igreja. Fique comigo até o final e descubra como esse movimento se formou, suas crenças chocantes e como ele desapareceu da história, mas deixou lições importantes para os nossos dias. Olá, amigo e amiga, irmão e irmã. Vamos juntos nesta jornada sobre a história da igreja. Já aproveita e curta, se inscreva e compartilhe este vídeo. Neste vídeo daremos uma visão geral sobre o ebionismo e uma breve sistematização para uma melhor compreensão da heresia. Visão geral. O ebionismo é considerado uma das primeiras heresias cristãs. Os ebionitas surgiram na Palestina no final do primeiro século, em um período de intensas mudanças religiosas e sociais. Esses judeus cristãos formaram um grupo que buscava uma interpretação singular do cristianismo, mantendo uma ligação estreita com as tradições mosaicas. A base de sua fé residia no Evangelho de Mateus em hebraico-aramaico, considerado por eles como a escritura essencial. Essa preferência reforçava sua crença de que o cristianismo deveria permanecer profundamente enraizado nas tradições judaicas, sem abrir mão da lei mosaica, que eles julgavam indispensável para a salvação. Nesse ponto, sua doutrina colidia frontalmente com os ensinos de Paulo, a quem viam como um apóstata da lei. Essa rejeição não era meramente uma discordância teológica, mas uma declaração de oposição às bases do cristianismo gentílico, que Paulo defendia. Outra característica marcante dos ebionitas era sua percepção de Jesus. Para eles, Jesus era o Messias e profeta, mas unicamente um ser humano. Sua condição messiânica não derivava de uma natureza divina, mas do fato de que o Espírito veio sobre ele no momento do batismo. Essa crença os levava a negar totalmente o nascimento virginal, afirmando que Jesus era filho de José e Maria, nascido como qualquer outro homem. Essa visão contrastava radicalmente com a doutrina cristã clássica, que reconhece tanto a plena divindade quanto a plena humanidade de Cristo. Os ebionitas também aguardavam o milênio iminente, um tempo em que acreditavam que o Messias voltaria para reinar na Terra. Essa esperança milenarista era compartilhada por outros grupos judaicos e cristãos da época, mas no caso dos ebionitas, reforçava sua insistência na centralidade da lei mosaica como condição para participar desse reino vindouro. Apesar de sua influência inicial, os ebionitas enfrentaram o desafio crescente do cristianismo gentílico, que se expandia rapidamente sob a liderança de apóstolos como Paulo. A dispersão da comunidade cristã de Jerusalém para a Transjordânia durante a Guerra Judaica em 66 d.C. isolou ainda mais os ebionitas, levando à fragmentação e eventual declínio do movimento. Algumas facções, como os nazarenos, mantiveram uma estrita observação da lei, mas permaneceram ortodoxos em sua crença na divindade de Jesus. Em contraste, os ebionitas permaneceram firmes em sua rejeição à natureza divina de Cristo, consolidando-se como um grupo herético na visão da igreja dominante. Curiosamente, o nome ebionita deriva do termo hebraico que significa pobre, possivelmente refletindo a humildade que a comunidade cristã-judaica inicial de Jerusalém valorizava. Essa designação, no entanto, também pode ter carregado conotações de simplicidade teológica ou de uma visão restrita da mensagem cristã, especialmente quando comparada à expansão e profundidade do cristianismo gentílico. A influência dos ebionitas foi reduzida com o passar do tempo, mas sua existência destaca um ponto crucial da história cristã: a luta inicial para definir
a verdadeira identidade de Jesus e o relacionamento entre a fé cristã e a tradição judaica. Essa disputa não apenas moldou os rumos do cristianismo, mas também demonstra como a diversidade de interpretações teológicas pode desafiar a unidade de uma comunidade de fé. Os ebionitas, com sua peculiar visão de Jesus e do cristianismo, foram um capítulo importante nessa história, servindo como um alerta para os perigos de se desviar da compreensão plena da natureza de Cristo. Vamos para uma breve sistematização do ebionismo para uma melhor assimilação do seu pensamento. O que foi o ebionismo? Imagine um grupo de pessoas que surgiu na Palestina por volta do final do século I com uma visão particular sobre Jesus e sobre o cristianismo. Esse grupo, conhecido como ebionitas, tinha características tão marcantes que seus ensinamentos se tornaram uma das heresias mais debatidas nos primeiros séculos da Igreja. Eles eram, em sua maioria, judeus que abraçaram o cristianismo, mas mantinham uma relação tão forte com as tradições judaicas que colocavam a lei de Moisés no centro de sua fé. Quem eram os ebionitas e no que acreditavam? Os ebionitas tinham como texto sagrado principal o Evangelho de Mateus, que eles liam em hebraico ou aramaico. No entanto, seu entendimento de Cristo e do Evangelho os afastava dos ensinamentos apostólicos tradicionais. Eis os pilares de sua opinião. A lei acima de tudo. Para os ebionitas, a obediência à lei mosaica era necessária para alcançar a salvação. Eles acreditavam na universalidade da lei e defendiam que até mesmo os cristãos gentios deveriam se submeter a ela. 2. Rejeição de Paulo. O apóstolo Paulo foi visto como um apóstata, alguém que havia se desviado da verdade da lei. Seus escritos e ensinos foram rejeitados categoricamente pelos ebionitas. 3. Uma visão reduzida de Cristo. Eles reconheciam Jesus como Messias, mas negavam sua divindade. Para eles, Jesus era um homem comum, nascido de José e Maria, sobre quem o Espírito Santo desceu durante o batismo. Eles negaram o nascimento virginal e viam Jesus como um profeta escolhido por Deus, mas não como Deus encarnado. 4. Esperança no milênio. Os ebionitas viviam com a expectativa de um reinado messiânico iminente na Terra. Um cristianismo judaizante? Os ebionitas foram, em essência, uma ramificação do cristianismo judaico, que teve grande influência nos primeiros anos após a ressurreição de Cristo. Esse movimento quase conseguiu impor para a Igreja a obrigação de observar o cumprimento da lei judaica. No entanto, com a expansão do cristianismo entre os gentios, a influência dos ebionitas começou a enfraquecer. A Guerra Judaica de 66 d.C., que resultou na dispersão da comunidade cristã de Jerusalém para a Transjordânia, também contribuiu para o declínio do movimento. Após esse período, os registros sobre os ebionitas se tornam esparsos. Algumas de suas ideias se dissolveram em outras facções judaico-cristãs, como os nazarenos. A heresia ebionita, um desafio para a Igreja. Além de negar a revelação de Cristo e rejeitar o nascimento virginal, alguns segmentos ebionitas foram influenciados pelo gnosticismo, o que acrescentou uma camada ainda mais controversa às suas implicações. Escritores da Igreja primitiva, como Jerônimo, registraram que os ebionitas aceitaram todos os apóstolos, exceto Paulo, reafirmando sua inclusão aos ensinos sobre graça e liberdade em Cristo. Tertuliano e Hipólito procuraram associar o nome ebionita a um certo Ebião, considerado fundador da seita. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que o termo deriva da palavra hebraica ebion, que significa pobre. Isso remonta à forma como a comunidade judaico-cristã original de Jerusalém preferia ser identificada como pobres no espírito.
Por que o ebionismo desapareceu? Com o passar do tempo, a influência dos ebionitas se desfez diante da expansão do cristianismo gentílico, que rejeitava a imposição da lei mosaica. A Igreja, em concílios e debates teológicos, reafirmou a divindade de Cristo e a justificação pela fé, isolando ainda mais os ebionitas. Sem poder político ou apoio amplo, a seita desapareceu, mas nos deixou uma lição importante. Conclusão: o perigo de diminuir Cristo. A heresia ebionita nos lembra do perigo de qualquer ensino que diminua a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Negar sua revelação é comprometer o próprio Evangelho, pois é apenas como Deus encarnado que Cristo pode oferecer salvação plena e eterna. A história dos ebionitas é um convite para refletirmos sobre o fundamento da nossa fé. Quem é Jesus para nós? Muito obrigado por chegar até aqui comigo. Que Deus te abençoe imensamente. Não se esqueça, curta, se inscreva e compartilhe este vídeo. Até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.